Essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, ela vai ao ar toda semana. Falamos sobre este assunto, introduzimos esse assunto e hoje nós vamos dar prosseguimento sobre Canaã, que era filho de Cão, um dos filhos de Noé. Então nós estamos falando do neto de Noé, Canaã, que então se tornou o herdeiro daquela terra, mas de uma forma inapropriada, que a terra mesmo, a herança pertencia à descendência de Abraão. Nós falamos sobre isso. Nós precisamos ainda falar de 6 desses espíritos territoriais representados pelos povos cananitas que habitaram a terra de Canaã antes dos hebreus, dos judeus habitarem ou possuírem totalmente a terra. Você já sabe que o tema da nossa live é as 7 nações cananitas e os espíritos territoriais. Nós não vamos ler a Bíblia, porque nós estamos hoje falando de Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 em diante. Eu li na terça-feira, nós estamos prosseguindo, estamos dando prosseguimento. Então, para evitar e encurtar o nosso tempo, vamos evitar a leitura. Você já sabe que são 7 nações, e nós vamos falar sobre todos eles. Essas 7 nações cananitas que estão em Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, quando o Senhor fala para a nação de Israel, está ali enumerado, e começa exatamente com os cananitas, os cananeus. E nós falamos na terça-feira sobre quem são os cananeus, que são espíritos que trabalham na parte econômica, na economia de uma geografia, porque nós estamos falando sobre espíritos territoriais. E os espíritos territoriais, eles atuam em geografias. Por isso, são chamados de espíritos territoriais. Eles dominam regiões, eles dominam localidades. Eles agem por trás de poderes ou de áreas de influência naquelas respectivas geografias. Na terça-feira, que foi a nossa primeira live sobre o assunto, eu falei sobre os cananitas. Parei nos cananitas, nos cananeus. Então, os cananeus representam exatamente a economia, porque cananeu significa mascate ou negociante, negociador, mas naquele aspecto de camelô, de pessoa que andava por aí comercializando, vendendo bugiganga, vendia para cá, para ali, comprava, vendia e tal. Então, eles representam essa parte da economia. Às vezes, a gente olha para determinadas geografias e elas estão amarradas, elas não prosperam, elas não crescem. Por quê? Porque espíritos territoriais dominam nesse lugar. Vou te contar uma coisa rapidamente. Eu já falei sobre os cananeus, mas estou dando só uma pincelada, porque nós vamos falar sobre os outros. E eu sempre falo do último que a gente tratou. Então, como nós falamos do primeiro povo, que se chamava cananeu, dos cananeus, eu vou te contar uma história sobre essa questão geográfica e sobre prosperidade. Aqui no Rio de Janeiro, na região onde eu moro, que é a região de Jacarepaguá, Jacarepaguá é um bairro que tem 23 sub-bairros dentro dele. Pra você ter uma ideia, a região de Jacarepaguá, onde eu moro, que é um bairro do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, não é toda a zona oeste, não, é um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a região de Jacarepaguá, ela tem mais de 1 milhão de habitantes hoje. São 23 sub-bairros que somam a região do grande bairro de Jacarepaguá. Aqui em Jacarepaguá, tem um local, aqui pertinho onde eu moro, e perto da igreja, a nossa igreja fica no Tanque, Taquara Tanque. Mas logo pertinho aqui, vizinho, tem um sub-bairro que é uma região conhecida como Praça Seca. Na verdade, Praça Seca é o apelido que a galera já deu, porque na verdade o nome da praça é Praça Visconde de Aseca. Visconde de Aseca. Mas a galera foi falando, lá na Praça Seca, aí acabou em Praça Seca. Então ninguém conhece a Praça Visconde de Aseca.
Todo mundo conhece Praça Seca. Então todo mundo aqui fala Praça Seca. Os jornais, as reportagens, que agora está em guerra de gangues, rivais, estão guerreando entre si para a tomada de território. E você ouve o jornal, o pessoal lá na região da Praça Seca. Ninguém fala em A Seca. Mas por que estou te dizendo isso? Porque o nome Seca, Praça Seca, até a Nélia, que é membro aqui da igreja, vizinha que mora aqui, não sabia. Pois é, Nélia, o nome da Praça Seca chama-se Praça Visconde de A Seca. Então ficou Praça Seca. Mas esse nome, ele é pejorativo. Mas, de vez em quando, a gente passa na Praça Seca e algumas lojas, alguns comércios estão fechados. Eles fecham, eles abrem e fecham. Abre, passa um tempo aberto e fecha. Aí você diz assim, será que é mera coincidência? Por que as coisas não prosperam muito nesse lugar? Talvez por conta do nome, mas talvez exista algo muito maior por trás. Entende? Os cananeus, que representavam espíritos territoriais, que dominavam a economia de uma região, eles podem estar atuando. Tem espíritos que dominam a região ou a área econômica de um lugar para manter as coisas pobres, fechadas, falidas, fracassadas, e às vezes empresários tentam naquele lugar, não prosperam. Eles plantam a semente da sua empresa em outro lugar, cresce, prospera e é abençoado, mas naquele lugar não é. Então vamos tomar cuidado, porque os espíritos cananitas são espíritos territoriais, hoje, espiritualmente falando. Está lá em Deuteronômio 7, do verso 1 em diante. Você vai ver que o Senhor diz assim, olha, vocês têm que expulsar eles dali. Se vocês não expulsarem esse povo desse lugar, vocês vão ter problema com eles. Vocês não vão prosperar. E vai chegar uma hora que eles vão expulsar vocês da terra. Então nós precisamos ter esse entendimento. O segundo povo que estava habitando a região de Canaã, antes do povo assumir, chamava-se Heteus. Então eram os Heteus. Os Heteus tomavam parte de uma região de Canaã, e o Senhor disse para a nação de Israel, vocês têm que tirar os cananeus e os heteus, porque eles são um problema para vocês habitarem essa terra. Quem são os heteus? Como é que eles funcionam? Qual é a sua estratégia espiritual? Como é que esse espírito territorial ele age em uma geografia? Primeiro temos que entender quem são os heteus. Em hebraico, heteu significa Shet. Shet significa terror. Então, em hebraico, heteu é Shet. C-H-E-T-H. Que significa terror. Literalmente, significa terror. Então, esse espírito, ele causa medo, pavor, abala estruturas, ele traz o pavor, ele apavora o povo, ele causa pânico à população. Faz algum sentido para você? Você já foi em alguma região onde parece que é terror, é uma coisa aterrorizante, é uma região que provoca medo, que causa medo? Aqui no Rio de Janeiro, tem lugares que você não pode circular à noite, em determinadas horas da noite, porque é perigoso. Você pode ser assaltado, pode ser assassinado. São lugares que você entra, você tem pavor, você evita, você não quer andar por ali, causa pânico. Então, os heteus representam os espíritos territoriais que causam pânico, pavor, medo, terror para a população de determinada geografia onde eles estão. Então esse espírito, ele é o responsável por trazer violência urbana, violência rural. Tem lugares que são violentos,
Volto a usar o meu estado aqui, a minha cidade. Infelizmente, nós estamos vivendo, e a Amélia está aqui, pode confirmar, nós vivemos na região, talvez hoje, uma das mais violentas do Rio de Janeiro, onde as facções estão em guerra. Ontem à tarde eu estava aqui na minha casa, ouvindo tiroteios, assim, de 15 minutos direto. Bala comendo solto aí. É um pouco distante de mim aqui, da minha localidade, mas como é uma região de montanhas, o som bate na montanha e reverbera, e parece que é aqui na rua, de casa. É aterrorizante para a gente. Você imagina como é que as pessoas vivem nesses lugares. Então os heteus, eles eram povos que geravam terror, era um povo grosseiro, eles eram grandes e chegavam em vilarejos e matavam todo mundo, destruía todo mundo. Eles tomavam os territórios, assassinando todo mundo. Os heteus representam os espíritos de violência na cidade, violência urbana e rural. Você vê que às vezes tem lugar rural onde as pessoas são assassinadas. Você vê de vez em quando conflito, pessoas sendo mortas, sendo assassinadas, a violência instaurada em determinado lugar. Eles agem justamente para causar um pânico nas pessoas. Às vezes a gente ignora isso, mas é espiritual. Vamos entender. A palavra de Deus é para que a gente entenda como é que as coisas agem, funcionam. Existe um mundo espiritual. O mundo não é apenas físico, o mundo não é apenas emocional, não é apenas financeiro. O mundo também é espiritual. E assim como existe um governo, uma regência na esfera física, existe também no espiritual, onde as pessoas vivem debaixo de um conflito, onde as pessoas vivem debaixo de uma regência. Por isso que nós precisamos invocar o poder de Deus, viver a palavra intensamente, em uma entrega total e genuína para Deus, porque nós vivemos numa batalha espiritual. Só que a nossa guerra, ela é desfavorável porque nós estamos numa batalha espiritual. E quando se fala de espiritual, você não enxerga, você não vê. Uma coisa é você ver a pessoa com quem você está conversando, fisicamente. A outra é espiritualmente. Então o inimigo se vale dessa falta de percepção que nós temos, justamente para que ele haja através da violência, do pânico nos lugares. Outra coisa, os heteus, eles trabalham, por ser o espírito territorial que trabalha através do terror, da violência em determinado lugar, eles também usam um meio que atinge toda uma população. Sabe qual é? São os meios de comunicação. Você, na tua região, existem alguns programas de televisão que só mostram a desgraça, só violência, só morte, só assassinato. Existem programas de televisão assim? A reportagem é muito voltada para isso? Às vezes eles estão manipulando, esses espíritos manipulam os meios de comunicação justamente para trazer o caos para aquela sociedade local, para as pessoas, para que as pessoas comecem a ter medo. As pessoas ficam tão aterrorizadas que elas começam a ter medo um do outro. Você passa a desconfiar de todo mundo. A pessoa vem lá na sua frente e ela nem está com má intenção com você, mas você já desvia daqui. Não é assim? Então os heteus representam esse espírito dominador de território, tomador de território, que age através da violência, do caos. Tem gente que está tão aterrorizada que não consegue ter paz em casa, já dorme sobressaltada. Qualquer barulhinho, o gato andou no telhado, fez
um barulho, a pessoa já acorda, já tem insônia, fica sonhando, tendo pesadelo com violência, a família sendo assaltada, sendo roubada. Os heteus, eles estão aí, eles agem na sociedade moderna. A nossa Canaã é aqui, a sua Canaã é onde você está, onde Deus te plantou. Mas tem alguém dizendo: eu vou aterrorizar a igreja, eu vou aterrorizar as pessoas, para que elas não tenham paz, para que elas não fiquem bem, e para que elas não vivam a bênção que Deus tem para elas. Porque tem crente que está tão aterrorizado hoje, que nem acredita mais que Deus pode salvar. Mas a Bíblia diz que o salmista disse, no Salmo 91, né? Ele diz: olha, Deus vai te livrar. Se você está escondido, está guardado no esconderijo do Altíssimo, Ele te livra da flecha, da seta do passarinheiro, da praga que se propaga nas trevas, da mortandade que assola durante o dia. E ele diz: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. As asas do Altíssimo aí é a blindagem de Deus. Se você é um cristão, você está debaixo da blindagem de Deus. Acontece que o inimigo aterroriza tanto o crente, que ele não acredita mais nesse poder sobrenatural, nesse poder que nos blinda. Eu quero dizer para você: o diabo pode armar cilada que for, não vai te tocar. Você está blindado pela palavra, você está blindado pela unção, pela graça de Deus. Deus acampa os anjos dele ao seu lado. Está na Bíblia, nós só precisamos acreditar. Mas os heteus, eles trabalham para aterrorizar, para roubar a nossa fé. Vou te contar uma coisa: tem igreja aqui no Rio de Janeiro que não funciona mais domingo à noite, só domingo pela manhã. Sabe por quê? Assalto. O povo está sendo assaltado. O povo está sendo roubado. Olha como é que eles estão trabalhando, inibindo a fé do povo. Tem gente aqui, uma irmã aqui da igreja, que de vez em quando ela vem só domingo, que é mais cedo o culto. Eu digo: por que você não vem quarta-feira? Diz: não, pastor, o pessoal está assaltando aqui na rua. Entende como é que são as coisas? Nós precisamos entender que esse espírito é terrorista. E ele está tomando campo na igreja, nos lugares, nas geografias. Está aterrorizando as pessoas. E esse espírito trabalha através de gente, de mente, de pessoas, mas ele também usa os meios de comunicação para propagar a violência. Entende? É por isso que eu sempre falo para as pessoas: para de se alimentar e nem fique seguindo páginas de violência. Você não é disso. Você crê no poder de Deus, você crê no sobrenatural de Deus, você é servo de Deus. A Bíblia diz que o diabo não tocará um fio do seu cabelo, não cairá da sua cabeça um fio, se Deus não permitir. Vamos entender, vamos receber a palavra. Então tome cuidado com os programas que você ouve. Eu já não ouço mais programas de violência há muito tempo. Eu fui repórter policial no início, alguns anos atrás, lá no Amazonas. Eu fui repórter policial de uma rádio. Ficava lendo todas as matérias. Fiquei viciado em ler a matéria de violência, que tinha que dar essas notícias. Mas hoje eu me libertei disso. Não quero saber dessas desgraças, não. A palavra de Deus é muito maior para mim. Há esperança para mim. Entende? Há esperança para a minha vida. Há esperança para você. O nosso evangelho é de boas novas. A nossa palavra é de que Deus vai fazer, de que milagres acontecem, de que Deus nos dá livramento. Que o inimigo pode armar cilada que for para você, mas não toque em você. Agora é importante que você identifique esses espíritos na sua geografia. Se é muita violência, vou te dizer aqui como é que nós devemos vencer, como é que nós devemos reagir aos heteus. Primeiro, identificando seus raios de ação. Onde é que eles agem, como é que eles agem? Através de quê? Onde é que é mais forte?
Onde é que eles são mais celebrados? Onde é que eles mais atingem? Aqui no Rio de Janeiro, os lugares são mais as comunidades, nos morros. Eles estão lá. Então nós já identificamos. Qual é o nosso dever agora? Denunciá-los no mundo espiritual. Dizer, Senhor, esses heteus, eles estão assumindo determinada região. O povo, se você é de uma comunidade, está me assistindo, se é de uma comunidade onde você entende que o espírito heteu está lá, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar, fazer intercessão profética, atos proféticos de redenção da terra, de libertação da terra, liberar palavras de destino, liberar palavras de cura, fazer orações nas esquinas, fazer atos proféticos, pegar o óleo da unção, derramar nas esquinas, invocar o poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus que livra, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Tem que fazer, mas é preciso fazer. Então, intercessão profética é levar a igreja para orar por isso, é ir para as esquinas, é fazer atos proféticos. Se começa a ter coisas de violência, o índice de violência na sua geografia começa a aumentar, está aumentando, faça atos proféticos. Diga, Senhor, não aceitamos isso aqui. Nós repreendemos em nome de Jesus. Convoque a igreja ou irmãos que acreditam nisso, façam oração, jejuem pela libertação da sua geografia. Tem que fazer. A outra coisa que você tem que agir, espalhando boas novas. As boas notícias do reino. Como? Através do evangelho, pregando a palavra, anunciando para as pessoas a redenção, a esperança, a cura, a libertação, a salvação em Cristo. Temos que fazer. E entender que nós estamos numa guerra para destronar esse espírito territorial. O espírito do teu território tem que ser o de Jesus. O espírito territorial tem que ser o de Deus, através da sua vida. E, por último, nesse ponto aqui de destronar esse espírito, de deslocá-lo, o espírito dos heteus, desse espírito tomador de território, nós temos que fazer uma coisa que eu chamo de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é fazer o contrário. Se o diabo está fazendo violência, vamos fazer atos de paz. O diabo está matando pessoas, vamos levar as pessoas a ter vida. Se o diabo está escravizando os jovens com as drogas, vamos lutar para libertar os jovens das drogas e enchê-los do Espírito Santo, levá-los a ter uma experiência com Deus, para que eles sejam transformados, se tornem agentes de transformação dentro da sua comunidade. Entende? Se quer combater algo espiritual, tem que combater com armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Oração, jejum, estudo da palavra de Deus, entrando dentro da comunidade, saindo das quatro paredes, e indo lá e pregando, formando grupos. Vizinhos seus que são ruins, chama para criar uma célula na sua casa, no nosso caso aqui um GMA na sua casa. Nós temos que fazer meios pelos quais fazer com que as pessoas acessem o lugar onde elas vão receber boas novas, onde vão receber alegria, esperança, fé, se é que elas estão aterrorizadas. Então vamos entender isso, esse é o nosso papel. É assim que vamos destruir esses espíritos. Então cuidado com os heteus, viu? Cuidado com eles, eles estão através das geografias, agindo através dos meios de comunicação, promovendo a violência, gerando violência, trazendo terror, trazendo ameaças e prejuízo para as pessoas. O terceiro espírito aqui, espírito territorial, que estava possuindo a terra de Canaã, que Deus disse em Deuteronômio 7, disse, vai embora, tira eles dali. Vocês tiram eles, senão vocês nunca mais vão viver a abundância, a prosperidade e nem a bênção de Deus na terra de Canaã. São os amorreus. Está lá em Deuteronômio 7, verso 1 em diante. Os amorreus. Quem são os amorreus?
Literalmente, amorreu significa montanhês. Homens da montanha. Homens que estão em posição elevada. Homens da montanha. Montanhês. Literalmente, dentro desse contexto aqui, os amorreus significam soberba, superioridade, resistência, rebeldia. Eles se sentem indomáveis, eles se sentiam indomáveis, eram homens altos em estatura e por isso se sentiam imbatíveis. Esses são os amorreus. Então esse espírito montanhês, esse espírito da montanha, aqui no Rio de Janeiro, que é a minha realidade, cada morro, existem muitas montanhas aqui no Rio, quem conhece a geografia do Rio sabe que tem muita montanha. Cada montanha, praticamente, cada monte, cada morro do Rio tem um dominador. Facções dominam. E eles se sentem poderosos. Eles se sentem grandes. Dominam o povo que está lá na região e saem dominando tudo quanto é lugar. Os amorreus, eles se sentiam tão soberbos, tão superiores, que eles humilhavam todos os povos, porque se sentiam grandes. Então esse espírito amorreu, ele é aquele espírito de soberba, de prepotência, de orgulho. E eles agem para fazer com que o orgulho e a soberba se tornem uma realidade no coração da geografia local, daquelas pessoas. E nós sabemos, pela visão bíblica, que soberba e orgulho são veneno para o coração do ser humano. Todo homem envenenado pelo orgulho e pela soberba se torna um alvo da resistência de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e abate o orgulhoso. Na Bíblia. É a palavra. Então Satanás sabe que se ele tornar as pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, prepotentes, superiores a todo mundo, essas pessoas vão ter Deus como adversário. Olha como é que Satanás trabalha na sua estratégia. Então, o diabo trabalha na mente, na alma das pessoas, para que a soberba seja instalada, para que a soberba e o orgulho sejam instalados na alma e na mente do ser humano. Então, às vezes você vai em determinados lugares onde existem pessoas pobres, mas orgulhosas e soberbas. As pessoas não têm nada, mas elas são cheias de soberba e cheias de arrogância. Elas são tão arrogantes que elas acham que não precisam de ajuda de ninguém. Se você tentar ir até elas, você vai ter problema. Por quê? Porque elas são muito arrogantes, porque elas são muito prepotentes. Então o inimigo, através desse espírito territorial, ele vai para instalar, são os amorreus, eles vão para instalar na geografia ou na vida das pessoas esse espírito arrogante, esse espírito soberbo, porque ele sabe que as pessoas soberbas não terão a bênção de Deus. O soberbo vai ter a resistência de Deus, porque Deus quebra a soberba. A forma de Deus quebrar o soberbo é humilhando o soberbo, é empobrecendo o soberbo, é tirando tudo dele, é humilhando-o. Essa é a realidade. E esse espírito atua em muitos lugares, e nós precisamos entender que se existe soberba no lugar, ela não vai, a pessoa ou as pessoas que estão debaixo desta regência não terão a bênção de Deus, não terão a ajuda de Deus, porque elas nunca vão buscar a ajuda de Deus, elas não reconhecem sua condição.
Entende? Então esses são os amorreus. Soberba, arrogância, orgulho, são os dominadores. Eles dominam determinadas regiões. Aí você olha para uma região onde tem muita arrogância, muita soberba. Você vê as pessoas soberbas, você vê as pessoas orgulhosas. Aí você diz, você tem o Espírito de Deus, você diz, eles estão aqui. Os amorreus imperam nesse lugar. Como é que nós podemos chegar nesse lugar? Com a palavra de Deus, com a simplicidade do Evangelho, com a humildade. Se existem regiões, ou a região onde você está, onde as pessoas se tornaram soberbas e arrogantes socialmente, onde elas não prosperam por causa dessa arrogância, procure chegar nesse lugar, com Mateus capítulo 5. Você já leu Mateus capítulo 5? Fala das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Os humildes, espírito, de alma. É a melhor mensagem que você tem para levar para regiões como essa. É a melhor forma de você discipular pessoas. Porque às vezes as pessoas se convertem, vêm para a igreja, mas elas não deixam de ser orgulhosas. Ainda tem amorreu na alma, ainda tem amorreu na mente, no coração. Tome cuidado, porque se você discipula um discípulo que é muito arrogante, que é muito soberbo, ele pode ter ainda resquícios, né, dos amorreus. Ele pode trazer consigo alguma coisa do amorreu. Aí você olha, a pessoa, você prega, mas a pessoa continua arrogante. Você ensina, a pessoa continua soberba. Ela traz esses resquícios de outros lugares. Elas não são quebrantadas. E nós precisamos discernir isso. Porque às vezes a soberba e o orgulho pode ser um dominador territorial. Eles estão espalhados pelo mundo todo. Eles estão em continentes. E eles estão em áreas de domínio. Eles estão em áreas de influência. Em áreas, em esferas de importância de uma sociedade. Os amorreus estão na política, estão na igreja, estão nos negócios, no comércio. Os amorreus estão, às vezes, no trânsito. É o cara que está num carrão bonito, de 200 mil reais, aí tem um lá que nem o meuzinho aqui, que não anda igual o dele, que tem muita dificuldade, aí o sujeito está buzinando, está te empurrando, ainda te xinga. Sai da frente, seu amorreu. É a soberba, é o orgulho, é a arrogância de alguém que acha que tem um pouquinho mais e humilha quem tem nada, quem não tem nada, ou quem tem menos. Então tome muito cuidado, porque esse espírito está na igreja também, está nas associações, está nos lugares de elite. Tem lugar que não é todo mundo que entra, não é qualquer um que entra. Tem lugar, tem bairro, tua cidade tem bairro de elite, onde eles fecham tudo, onde ninguém mais entra, porque é só deles, é só eles, são os amorreus. É um poder de orgulho, de soberba, que se separa de todo mundo, ele se isola de tudo e de todos, porque ele quer ser superior. São os amorreus. Na época da Segunda Guerra Mundial, os arianos, que eram seguidores de Hitler, eles queriam criar um povo de elite para eles e discriminavam os outros povos. São os amorreus. Eles não querem os outros. Os amorreus são soberbos. Os amorreus representam a soberba. Faz sentido tudo isso que eu estou falando para você? Ou estou falando besteira aqui?
Então esse é o terceiro povo, são os amorreus. Soberba, arrogância, autossuficiência, que estão imperando. E eles imperam nas regiões. Amém, família? Que bom. Vamos imaginar aí na sua região, se eles dominam, se eles estão ali. Só que uma coisa que nós precisamos entender, gente, Satanás evoluiu. Como? Através da cultura, das crenças, dos hábitos, através da ciência, da tecnologia. Nós não estamos mais falando de 1960, quando não havia televisão, no início da era de 50, 60, quando não havia comunicação, onde Satanás tinha que se manifestar ao vivo e a cores para as pessoas. Hoje o mundo mudou, o diabo está agindo através de coisas, de poderes, de sistemas. Satanás hoje age através de uma figura, de uma pessoa. Hoje o diabo pode estar usando alguém agora na internet, um influencer, que as pessoas estão fascinadas pela pessoa, e o diabo está usando essas pessoas, ou usando a vida daquela pessoa como um dominador. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala dos dominadores do mundo tenebroso. Quem são dominadores do mundo tenebroso? Ele fala sobre classe, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Quem são os dominadores do mundo tenebroso? Dominadores são demônios que atuam especificamente na mente das pessoas. E quem são as pessoas que eles usam? Pessoas de influência, pessoas que são ouvidas. Tem pessoas hoje que estão dominando as massas, que estão seduzindo as pessoas, iludindo as pessoas, encantando as pessoas. Às vezes é um demônio chamado dominador do mundo tenebroso, é uma dominação que entrou na mente dessa pessoa e usa essa pessoa para dominar as massas. Por isso que eu prego muito sobre mente. Vocês que me acompanham sabem disso. Eu falo muito sobre a mente, porque a mente é o maior campo de batalha do ser humano. É um campo que é cobiçado por Deus, pelo Espírito de Deus, mas também é cobiçado por demônios. Porque Satanás sabe que através de uma mente doente ele pode estragar muita coisa, muitas pessoas. Então os dominadores territoriais, os espíritos territoriais que dominam regiões, eles trabalham através de coisas, trabalham através de pessoas influentes, de poderes, instituições, entende? Eles estão lá, onde eles podem manipular as pessoas. E eu vou parar aqui, falta ainda 4 deles. Muito bem, então essa é a mentoria de hoje, é a nossa palavra de hoje. Paramos aqui, paramos nos amorreus, é o espírito territorial que domina pela soberba, pela arrogância, né? Pelo orgulho, e a cura para eles é a humildade. Você vai buscar a humildade do Senhor. E se você quiser um texto bíblico para você resolver a questão com os amorreus, amigo, você tem que ler o livro de Mateus capítulo 5, viu? Onde vai falar da simplicidade do Evangelho, da simplicidade dos cristãos, do Espírito de Deus na vida do homem, da humildade, enfim. Ok? Foi bom para você essa palavra? Não foi boa? Então, pega o link, compartilha com os amigos, marca pessoas, copia o link, coloca na sua página aí do Facebook ou nos grupos do WhatsApp. Quem tem grupo no Facebook,
compartilha. E também eu espero, em nome de Jesus, Pastor Felipe, ótimo, glória a Deus, que Deus te abençoe, Felipe. Deus honre você. Você entendeu? Então participe disso, esteja crescendo, porque tem muita coisa ainda, muita riqueza para a gente ensinar aqui. São códigos tremendos através dessa ministração sobre os espíritos territoriais, para a gente aprender sobre os cananitas ou os cananeus. Vamos orar, pessoal? Quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero abençoar cada pessoa que está comigo, todos os que ouviram, todos os que receberam esta palavra, que eles possam crescer, que eles possam evoluir espiritualmente, e que o demônio, o diabo qualquer que esteja interferindo na sua vida, na sua fé, nas suas finanças, na sua família, na sua geografia, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, que sejam repreendidos, que eles saiam e que Jesus seja o Senhor, que o Espírito de Deus seja o dominador dessa geografia, dessa terra, desse território, em nome de Jesus. Eu abençoo a todas as pessoas, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos os que estão comigo e que aqueles que vão receber essa palavra posteriormente também sejam muito abençoados. Quem for receber no YouTube, no Facebook ou no Instagram, no TikTok ou no Twitter, que sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Muito agradecido por todos. Quem quiser falar comigo, tem aí o nosso WhatsApp, que também é uma chave Pix. Se você quiser fazer uma semeadura no nosso ministério, então fique à vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense em 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima live, em nome de Jesus. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Shalom, shalom, shalom.